Bom dia, André. Fala Arthur, bom dia, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem, E aí, tem notícias boas para me contar? ainda não. Ah, triste, hein? E aí, está sozinho? Tá sem seu gato hoje? Hoje eu tô. Hoje eu tô cuidando Tô na casa de uma amiga minha, que ela tá viajando, eu tô cuidando do cachorro dela. Aí, como eu tô morando na minha sogra por um tempo, aí minha sogra fica com meus gatos pra eu poder fazer esse tipo de coisa. Então, E... não chegou, Arthur. Ontem eu cobrei ele. Na verdade, eu tenho cobrado todo dia, ele deve estar de saco cheio comigo. Até eu tinha falado com vocês, para vocês fazerem uma pressão aí do lado de vocês também. Apesar de que o aí eu problema falei pra Nath fazer. é com TI lá do Equivo, né? Nem é com o meu gestor lá, não é com o Léo, né? E hoje de manhã eu já perguntei, e aí, alguma novidade? Nada, né? Infelizmente. É porque a gente fica só na dependência disso, né? Porque eu sei que hoje a parte de contrato já tá bem adiantada, né? Tá com o financeiro aprovando aqui. Não, mesmo antes, o Arthur, não importava o contrato. Na verdade, o que está pegando é a máquina. Né? Entendi. Desde a primeira reunião que nós fizemos lá daquele overview, lá no dia 10 eu acho, já Aham. deveria estar. O problema é que vocês também têm dificuldade de conseguir o equipamento. A gente falou que conseguia mais rápido. Eu não sei. É que eu sei que aqui a gente tá, tipo, com computadores antiguíssimos, né? Não tem nenhum computador muito decente, assim. Mas vamos reparar se a gente consegue, sei lá, se não tá funcionando tanto por aí, vamos ver se que a gente consegue fazer por aqui, sabe? Ainda tem isso, né? Espero que o computador venha razoável. Uhum. Pra gente poder dar esse início, né? Não, mas beleza. Então, o que eu tinha pra falar contigo, né? Que é um dos pontos lá do que a Clarice estava pra te mostrar, né? Daquele negócio de positivação de alenazal, só pra você entender o que que a gente tá fazendo. E para te passar uns pequenos detalhes aí sobre validação de transferência, entrada, saída de médicos do EMAI, tá? Que aí isso pode ajudar a facilitar um pouco aí a vida, Legal. tá? Mas disso é isso. Que aí do resto é botar a mão na massa e o que você tiver de dúvida, a gente É, marca a ponta e a gente vai tirando dúvidas, eu sabe? tenho certeza que eu estaria te perturbando muito mais se eu tivesse computador aqui já. Ô Arthur, deixa E eu te perguntar, pode perguntar. eu não quis me atravessar no processo, mas você acha que era produtivo eu acompanhar a atualização que a estagiária tem feito semanalmente lá das planilhas para ver como é que ela faz e tal? Não necessariamente porque quando você entrar, você vai construir outras visões, entendeu? Então, eu não sei se necessariamente aquilo ali vai se manter, sabe? Pelo menos a parte de orquestração. Eu sei que o Calls Day, que é esse controle, né, que a gente tem de Calls Day e Total Calls, vai se manter, mas isso é muito simples. É tipo, baixar lá e dar o refresh, sabe? Não vai ser nada muito complexo. Então, eu não sei se necessariamente a gente ganharia alguma coisa. Mas o de orquestração, provavelmente a Clarice já quer outras visões, entendeu? Então, provavelmente do jeito que tá, ele deixa de fazer. Você vai passar provavelmente a fazer o que é Tá a bom, versão que o Léo tem feito, entendeu? tá. Que é o que ela realmente tá precisando para reconhecimento e esse tipo de coisa. Porque essa construção que a gente fez foi muito inicial, sabe? De entender o quanto que esse representante estava fazendo em relação à cobertura de médico com touchpoint e com interação, porque foi mais um controle tipo para mudar o modo de atuação deles, que eles ainda não estavam lá, entendeu? E aí agora que eles chegaram nesse nível de atuação que tá mais interessante, então de repente aí já é avançar para esse outro lado de outros relatórios que precisam trazer um pouco mais de detalhes, sabe, naquilo que está sendo feito e no como essa execução está sendo feita de fato. E não só se eles estão executando, sabe? Porque aquele relatório era muito para mostrar isso, quem está executando, e não para mostrar que essa execução está trazendo, como que essa execução está sendo feita, sabe? Que eu acho que é a visão que eles precisam mais agora, do que de fato só mostrar. É claro, o reconhecimento de quem está executando é importante, né? Porque traz reconhecimento e tal, mas eu acho que do jeito que tem sido feito, de repente não seria a forma mais interessante de se manter, sabe? Beleza. E aí, deixa eu abrir aqui o arquivo, tá? Só um minutinho.
Tô anotando aqui no meu caderninho. Para que não incomodar, para não ficar subindo notificação, porque me dá desespero que eles tenham algum problema muito sério com notificações, eu não consigo deixar notificação pendente em nada, sabe? Sei. Eu tenho isso aí, chama toque. Então, ó, o que que a gente tem aqui? Esse acompanhamento, o que que a gente está fazendo? Uma coisa muito simples, tá? Que aí, se você quiser, de repente, contribuir com outras visões que você achar necessário, está totalmente aí à disposição. Mas o que que a gente está vendo? A gente está olhando em relação ao painel deles, o quanto que eles estão conseguindo trazer de novas prescrições de alenazal para esse painel, né? Então, aqui que eu estou usando. Aqui, inicialmente, a gente começou a construção com a base puxada do WRS mesmo lá do GPS, e eu só trago só que é a lei nasal, né? Eu faço esse filtro, eu não trago em todas as famílias, que a gente não está muito interessado em saber em relação ao mercado, é saber do produto mesmo. Então, aqui a gente ainda vai fazer uma outra validação com o base de dados do Léo para ver se está fazendo sentido os números, tá? Em relação ao WRS. Mas As a colunas ideia ali, Arthur, são os meses, dias, meses, são né? meses de 2021 até o mês mais atual que a gente tem Year agora. to date, tá bom, legal. Isso. A gente está. Aqui vai desde janeiro de 2021, né? Então tá pegando de 2021 a 2022. 21, tá. Mas para nossa análise, a gente está usando só o acumulado a partir de maio, tá? Eu deixo a base toda, porque se eu envio para a Clarice e ela quer fazer qualquer coisa com os Sei, outros já tá meses, na mão, claro. tá na mão. Mas a gente está acumulando a partir de maio, que foi quando regularizou a ruptura de alenazal. Legal. E Então, esse arquivo aí, ele já vem assim ou você já deu uma pivotada no arquivo já, depois que ele veio? ele vem bem assim. Eu só tirei uma coluna de brick e outra que eu Legal. tinha aqui de índice de influência. E filtrei o que não é mercado, porque eu uso uma base que eu baixo que é para fazer a CVM de alenazal, né? Que foi como a gente construiu a CVM Lembro. antes do dash do Léo. Então, eu já tenho tudo salvo lá no WRF, que se você precisar fazer alguma consulta, eu só baixo direto, né? Enquanto o dash dele ainda não está atualizado. Mas é basicamente isso. E aí, a gente faz eu deixo lá o acumulado somado e trago o PROC aqui para dentro do painel, para a gente entender dentro do painel quem já prescreveu e quem não prescreveu e quanto prescreveu, né? Legal. Aliás, o quanto prescreveu hoje em dia eu deixo aqui mais para as contas, mas não é o que a gente está avaliando de fato. Tá. Quando a gente vai avaliar, o que a gente está avaliando? A gente está avaliando o quantos por cento do painel desse cara prescreveu nessa primeira tabela, tá? E nessa segunda tabela é o número de prescritores puramente. Então, esse cara, por exemplo, o PMCA01, ele tinha 30% do painel dele prescrevendo, agora ele tem 35%. Né? E em número, o que é? Ele tinha 77 prescritores de maio a agosto, aí quando a gente acrescenta setembro, ele passou a ter 90. Beleza. Então, é meio que nesse sentido. E aí você põe a evoluçãozinha ali de quanto foi, tá? É. Ou involução, né? Pode ser. Ou involução também, que a gente está pegando do mais eu tenho fazendo isso, Legal, né? Então, legal. por exemplo, O negócio não é que é simples fazer, né, Arthur? O negócio é que trabalhar os dados para chegar no resultado é que é o problema, né? O tempo que você gasta para preparar os dados, né? Exatamente, é saber como que eu vou fazer, tirar essa informação que eles estão precisando. E aí a gente coloca do maior para o menor, e aí eles que colocam lá, né, quem foi. Hoje, eu ainda não estou fazendo esse trabalho de sair a partir da gente quem foi os maiores identificados, colocar, sei lá, num relatório bonitinho, de e-mail, sabe? Por falta de tempo mesmo, tá? Até porque eles iam questionar você diretamente pelos números também depois, né? Exatamente. Então eu faço, mando para Clarice, pro time ali mais dentro da sede, e aí eles replicam para força de vendas. Legal. Mas aí, até mesmo essa rotina, você pode continuar fazendo dessa forma, entendeu? De comunicar, tipo, pela liderança, claro. Por exemplo, o Fabinho, o que eu ainda vou apresentar para você, né? O Fabinho, Camila, Clarice, Rafa, Léo e Aline, que são a liderança ali do time. E aí eles replicam para baixo. Eles levam para baixo, entendeu? Sim.
No painel aí tem o nome deles, Arthur? Tem aqui no painel, tem, não. Ah, tá. E tem o nome e a posição também, se é gerente. Lá da base já vem desse jeitinho, assim, Ah, tratado. legal. A única coisa que eu fiz aqui foi excluir as informações que vai de potencial para lá, porque vem endereço, telefone, essas Não, coisas não tá bom. precisa, né? E como é que é a estrutura hierárquica? Tem gerente distrital, tem regional também? Tem, vai de representante para o distrital para o regional. Isso por promoção médica. E nacional, legal. E pro. Meu Deus, pro VMS a gente não tem um distrital. A Camila responde pelas 9 pessoas diretamente pro Ah, Rafa. tá. Então, se você filtrar pro VMS remoto, tá vendo? Ela tá cadastrada como distrital mais por questões de sistema, tá? Sim, sim. E questões de nomenclatura de cargo também, né? Então, aí o regional fica livre, mas ela responde diretamente pro time pro Rafael Vale. E é só esse time que ela tem ou ela tem outro também? Só isso, só isso. Tá bom. Time remoto. São 9 pessoas na gestão dela. Tá. E aí a partir daqui, a gente monta. Ô, Arthur, desculpa ficar te interrompendo com as perguntas, tá, cara? Não, imagina, pode perguntar, tá certíssimo. As E aí, principais especialidades aí que estão sendo visitadas? hoje as principais especialidades são pediatra, tá? A maior parte do painel é pediatra, para promoção médica, tá? Tá. Então, para o time híbrido, né? Vamos chamar assim. O time do Fábio. Então, principais especialidades pediatra. Pede. A gente fala muito com o otorrino, Outro. alergista, Alergo. pneumo. E tá faltando um. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que essas são as principais. E aí depois tem umas coisas meio doidas, mas é o clínico geral que tá faltando. Você vai ver que tem uma especialidade de formação, tipo infectologia, medicina intensiva. Tá, É que a mas não gente representa considera muito. como clínico geral. A gente coloca como clínico geral. Tá. Porque, como isso daqui é especialidade de formação, não quer dizer necessariamente que às vezes o médico seja a única atuação do médico, né? Porque Sim. a gente está se baseando muito hoje em captura de prescrição. Então, por exemplo, tudo bem que esse cara aqui, por exemplo, não tem prescrição de alinasal, mas aqui é um optiômo, né? Por exemplo, esse neonatologista, ele não tem prescrição de óleo nasal. Mas se a gente identificou que ele tem prescrição para a categoria, mesmo ele sendo um neonato, que tecnicamente não seria nosso foco, mas a gente considera ele como clínico geral, porque está tirando prescrição de algum lugar. Então ele está vendendo em algum lugar que tem essa demanda de ANS. Caramba, e ele é potencial A e não recebeu visita, é isso? Não teve prescrição do óleo Ele não nasal. prescreveu, visita. Porque o nosso potencial A, o que ele é? Ele é baixo share nosso, então ele pode ir de 0 até muito pouco nosso, mas ele tem um alto nível de prescrição ou um alto nível de potencial, né, de mercado, porque o nosso aqui a gente não fez só com prescrição, né, a gente fez com quantidade de pacientes que ele atende, em cima do principal local de atuação e todos aqueles outros pontos, né. Então ele seria um cara para conquistar, na verdade. Exatamente. É um cara que a gente tem que virar ele o jogo, né? Tá. E colocar ele pro B. O que não rolou nesse caso aí, por exemplo. Ainda não rolou para esse produto. Paulo Sérgio Reginato. Então, é que isso é um problema muito sério do nosso painel hoje, né? Que com a construção aí com a The House, eles estão tentando minimizar um pouco isso. Porque os painéis, eles foram construídos muito com a visão do representante, né? De quais eram os médicos potenciais ali. Não teve muito um trabalho de a gente identificar os mais potenciais, que é o que está sendo feito para agora. É clássico isso, viu, Arthur? É clássico na indústria. Não, desde sempre, né? Sim. E aí o que acontece? Como teve toda essa questão, a gente não sabia necessariamente o que era potencial. E às vezes os caras colocaram pensando, por exemplo, em Alegra Ped, que era o principal produto antes, entendeu? E que, voltando às rupturas, vai voltar a ser o principal produto na mente da força de vendas, porque vai ter que reconquistar os médicos e que não sei o quê. E daí que vem grande maior parte do painel ser pediatra, porque o principal produto era Alegra Ped. Né? Alegra Ped e enterogermina. Só que a família Alegra manda muito nesse painel, entendeu? Quando foi construído. E então é tudo muito focado para essa linha de Alegra Ped e Alenazal. Qual que é o principal, então, hoje? Hoje é Alenazal. Tá uma briga aí boa entre Alenazal e
Alegra e Enterogermina, tá? Quer ver? Deixa eu pegar aqui do Legal. Rafa, para você entender qual que é a projeção que eles estão fazendo pro ano que vem. Você já vai entrar pensando pro ano que vem, né? Vai ser difícil ainda alguma coisa para esse ano, né? Que já em cima da análise de meta, esse tipo de coisa. Não. O- Aqui, ó. Achei. Ó, para você entender como que tá a briga. Quais são as propostas para o ano que vem de grade, tá? Então, o Rafa tá puxando a nasal. Mas tá vendo que a Enterogermina tá vindo com maior peso também junto? 25, tá. Então, eles estão meio que brigando. Antes, sempre foi a nasal com essa proposta, né? Mas aí você vê, ó, que a partir do momento que a gente tem a regularização de Alegra Kids, a Alegra Kids sobe para 30% no peso da importância, tá vendo? Caramba. E aí eles vão variando. Então, por exemplo, hoje a proposta de grade para Q4 do ano que vem é que a Enterogermina seja o principal, porque é o O, período sazonal, entendeu? A gente tem muito disso, a gente lida com muito produto sazonal. o Arthur, mas os médicos visitados nesses produtos são os mesmos? Então, é aí que tá a nossa Porque a questão. segmentação deveria variar de acordo com, teoricamente, né? Então, aí que tá. A gente está mudando isso agora com a The House, porque como antes a gente fez a segmentação em cima do que era o painel, entendeu? Então a gente olharia, por exemplo, não sei, a gente não conseguiu fazer de um jeito que unisse tudo, né, na época, porque foi uma confusão e a gente precisava de uma É, segmentação. não dá para unir, tem que ser dinâmica. Não, mas Segmentação o NIC dinâmica. eu digo é a CVM com o ABC, você entendeu? Ah, Então, tá. que, por exemplo, todos os médicos que fossem ganhar em enterogermina, que seria aquele médico que tem prescrição de probiótico, mas ainda não está percebendo muita gente, que eles fossem colocados dentro dos médicos A e B, dentro dos médicos A, por exemplo, você entendeu? Esse tipo de cruzamento a gente não conseguiu fazer, porque o ABC é a soma de todos eles, entendeu? Porque a gente está entendendo ali o potencial de gerar prescrição do médico, né? Certo. Não necessariamente em cima de um produto foco. Então, é isso que a gente espera que a The House consiga ajudar a gente a corrigir e formar um painel que seja mais interessante para os dois produtos, entendeu? Entendi. E já teve Porque reunião de briefing com a The House? já, hoje eles estão já. Eu vou. 4h30 você tem alguma coisa? Não, estou à disposição de vocês. Eu vou te mandar encaminhar o da The House para você entrar. Não, bem legal, que aí eu Porque fico você já inteirado. vai participando. Sim. É, aí você vai entender um pouco da dinâmica do que eles estão fazendo, né? Mas já tá avançado essas discussões. Aí eles vão entregar já a segmentação que vai ser aplicada a partir de janeiro 23. Sim, aí o que eles vão entregar? Eles vão entregar para a gente identificando, né, médicos que sejam potenciais para formar os painéis, entendeu? Sim. E já identificando os BRICS de maior potencial de atuação com base nesses médicos, que é algo que a gente não fazia. Hoje, por exemplo, a gente olhava separadamente, a gente olhava a BRIC, falava, quais são os BRICS que estão com uma melhor dinâmica para garantir o resultado de venda, né? E aí depois ia olhar os médicos, né? A gente fazia esse olhar separado. Legal. Agora, a ideia é juntar isso com eles, né? E até um ponto importante que eu também estou bem em cima por causa disso, porque eu preciso desses BRICS para fazer a cota deles, né? Sim. Então é meio que isso. Aí para você entender, tipo, Não, ficou pro bem legal. próximo ano, eles estão querendo puxar muito enterogermina com foco de importância. Mas, por exemplo, ali no Q2, eles dão uma diminuída da importância dela, tá vendo? Sim. E aí vai mudando. Estranho E então, porque no Q1, janeiro, metade de janeiro, como é que é o mercado? Como é que se comporta? Ele dá uma caída, dá uma arrefecida nesse mercado? Ou não? de quê? Desculpa.
nesse mercado do Alenazal, Enterogermina, do Alegra Kids. Não, nesse mercado aqui, a gente fala de enterogermina, deveria ser o foco para mim, tá? Devia estar maior, mas eu não sei se o Rafa conseguiu colocar, porque é período de férias, tem as viagens, tem muita desbiose, então deveria ser o foco. Normalmente Q4, esse período de verão, né, até Q1, enterogermina acaba sendo bem forte. Agora, o alenazal, por ser período de calor, ele dá uma diminuída, porque diminui as rinites, diminui todas essas É isso questões. que eu pensei. Mas o problema, normalmente o que que era? Era o Alegra Kids. O problema é que a gente ainda está em ruptura do Alegra Kids. Porque o Alegra Kids, ele tem meio suítes sazonais, né? Então, quando tá na época do frio, é para rinite, para descongestionamento nasal, todas essas questões. Agora, quando a gente fala pro calor, é para urticária, entendeu? Ah, tá. Então, é meio que o foco muda na época do calor e do frio, Ah, de como legal. você vai Então, divulgar o produto. legal. Então, por isso que ele ficava alto, mas como não tem, colocaram a lei nasal. Mas, assim, eu não estou participando dessas discussões para poder sugerir que a enterogermina deveria ser maior, sabe? Entendi. Até porque envolve dinheiro da marca, o Sim. quanto que eles vão dispor para pagar esses representantes, tá? Então, são brigas assim. Eu dou minha opinião pro Rafa e aí ele que vê como ele vai tocar com o pessoal ali, Ele que sabe? lute. Ele que lute para arrumar o dinheiro. Arthur, todos eles têm amostra? Todos esses produtos? Não. A Alegra Kids tinha, mas tá sem. Então, vai regularizar o produto primeiro para depois ele ter a amostra. Sim. A Lenazal parece que tinha chegue algumas, mas poucas. E eles estão muito com foco em fazer coisas pelo programa de suporte ao paciente, que é menos burocrático, né? Mas esse negócio de amostra é muito chato. Eu por mim, tacava fogo em tudo e distribuía as aulas. Mas, não tá rolando dessa decisão ainda. Como é que é isso? É um programa junto aos pacientes finais? E aí ele. Isso, o PSP. Nosso PSP aqui, eles colocam a Lenazal e estão com um valor lá de desconto, né? O que a gente tinha sugerido quando estava com problema de liberação de amostra é, tipo, 99% de desconto no primeiro. E sai de lá com um e acabou, sabe? Certo. Para poder substituir a amostra. Mas eu não sei em que pé que tá isso, porque eu saí dessas discussões também. Tá. Mas tem isso, tem lá um desconto lá e na farmácia. Então eu não sei qual foi a decisão aí em cima disso. Legal. E aí o time remoto ele meio que mira, né, um pouco. Só que você vê que tem o Mobility Oscal aqui, né, que ainda estão estudando como que vai ser colocado isso para o time remoto, para o time presencial, na verdade, porque fica meio complicado em relação às especialidades, né? Quantos por cento dos médicos eles vão atingir, de repente são os principais, qual é o foco, quanto que a marca vai disponibilizar de grana para investir, para ter os caras somando. Então tem uma série dessas coisas assim, sabe? No primeiro quarto ele deixou. Não deixou. No primeiro quarter aqui, quando a gente fala para Mobility Oscar, é mais para o projeto, né, que eles estão fazendo. Ah, tá. Então, ele está com um produto a ser divulgado, mas ainda sem necessariamente 50, 30, 80 aqui entrar. fechou, né? Tá. Exato. Ele não vai entrar necessariamente aqui, porque eles ainda estão estudando praças, né? Então, começou em Goiânia. Aí, depois de Goiânia, agora expandiu para o Rio de Janeiro. E aí vai expandindo até decidir se vai entrar ou não, né? Entendi. Quais são os resultados que estão trazendo a partir disso. Legal. Mas eu acho que é basicamente isso, assim, das prioridades, sabe? Ah, E legal, uma aí, visão bem legal. e aí a positivação também é esse ponto, né? De a gente estar fazendo isso, e aí eu estou comparando fotos, né? Que a gente fala. Então, se você pegar aqui daí até aqui a O, é o quê? É os valores que tinha no primeiro arquivo que eu mandei para eles, que era de maio a agosto. E aí eu comparei com o que é o de agora, entendeu? Aí saindo o resultado de outubro, a gente compara esse daqui, o quanto estava aqui, versus o que vai estar nesse novo, né? Tá. Então, e aí vai mandando para eles em cima desses valores. E aí, se você tiver algum insight depois mexendo, alguma coisa que você acha que vale a pena sugerir para a Clarice, né, de avaliação,
Thaís, eu tinha colocado o volume da prescrição. Ela falou que para ela não é interessante saber se está aumentando em números a prescrição. Ela quer saber em profissionais que estão no painel. Mas como é que ela vai ver o reflexo, né? Eu acho que isso O dá. volume daria essa percepção, né? Eu acho, mas assim, eu acho que nesse momento ela está muito focada com essa coisa da execução. Você entendeu? Porque aí ela vai querer entender volume de prescrição naquele outra lista lá que ela tinha passado, de entender o quanto que essa prescrição gira em sellout, sabe? Tá. E aí que é o teu grande desafio, eu acho. Porque isso, em nenhum momento assim, eu consegui chegar a pensar de uma maneira muito clara de como eu conseguiria montar um negócio desse, sabe? Eu acho que das tarefas que ela colocou lá como prioridade, para mim, esse é um dos mais desafiadores, assim, sabe? De serem feitos, porque eu realmente, pensando em produto que é OTC, que não tem uma captação tão 100% assim, né? Que nem, sei lá, um Purã da vida ou um outro produto LX, é um mega desafio. É um mega desafio, entendeu? De tentar fazer essa correlação. Mas é isso. Então, eu acho que da positivação é isso. Beleza? Legal. Beleza. E aí, o outro ponto que eu queria te mostrar é a automação que o Javier montou para gente, que aí, graças a Deus, você não vai precisar sofrer o que eu sofri, para montar entrada e saída e transferências de médico do painel. Tem essa automaçãozinha aqui que eu vou te mandar, o ABCDRA, né? A gente deixa dentro do C na pasta temporário. E o que ela é? É um arquivo que ele vai te gerar essas movimentações do médico no layout que você precisa abrir o chamado para o time global da IQVIA. Você tem esse portal, acesso a esse portal como funcionário da IQVIA? Eu vou checar. É isso aqui, ó. Vou te passar o link. Porque aí é aqui que eu entro e crio os cases para o time, né? É, aqui, eu tô com duas telas, esqueço que tá aqui o Zoom. Então é esse daqui. Eu falo, quem libera esse acesso para mim é a Bianca dos Santos, aí do time da IQVIA. Se você puder já falar com ela, porque como é uma coisa mais interna de vocês, né? E de repente já consegue te adiantar a vida nesse sentido. Sim. Acesso ao portal. Bianca Dos Santos. dos Santos. Show. Que mais? Então, o que essa automação faz? Ela vai olhar dentro do banco de dados, lá do Oracle, e vai trazer as informações que você precisa para fazer as movimentações, tá? Então, ela faz o quê? Você vai ter que colocar a rota de origem, no caso de uma transferência, né? Então, aonde o médico está alocado, para onde o médico vai, que é a rota destino, qual que é o ID do cliente, que a gente está falando do ID One Key, que normalmente a maioria das vezes ele começa com W, antes de ser validado o W ele pode ter esse código um pouco maior, mas que é tranquilo também. E aí a operação. A operação, ela vai depender do que você está querendo fazer. Se é uma transferência, a operação é 2. Se ela é uma inclusão, a operação é 1. E aí, na operação, na operação de inclusão 1, você só vai colocar a rota destino. Você não preenche a rota origem. E na operação de exclusão, ela é 0. Você vai preencher essa coluna 0. E aí você só preenche a rota origem. A rota origem e o ID do cliente, né? O ID do cliente tem que estar preenchido independente da rota. Tá. E E onde você gerou esse arquivo lá de automação? Não, esse daqui é o Excelzinho que você vai montar com as informações. Você vai pegar lá o tarefas aprovadas, vai ter lá todas essas listas de exclusões e transferências, você vai montar o arquivo e aí a gente já vai gerar ele. Aqui, eu tentei fazer mudando com o meu nome, tá?
a automação não reconheceu. Aí eu mantive o nome do Javier, que foi quem fez, e rodou. Tá. E a região BR sempre maiúsculo, tá? E aí com isso você monta o seu arquivo. Então montou o arquivo, você vai vir, vai copiar ele. Aí você cola nessa página Exchange. E aí você roda esse altas barras, tá vendo? Que aí você rodando, ele abre isso daqui, ó. Que é um betzinho. Uhum. Aí ele vai rodar aí direitinho, leva um tempinho. Aí isso aqui não é por levar tanto tempo porque não tem tantos arquivos, mas sei lá, você O vai que fazer ele uns faz, na três. verdade? Ele zipa o arquivo? Ou ele faz algum Sim, processamento? ele zipa o arquivo, mas ele está processando também, está montando já no layout. Você vai ver que aqui ele vai escrever já conforme for processando. E tem algum aplicativo que ele. Ah, tem do Oracle, né? Uhum. Tem que ter o Oracle na máquina, eu digo. Eu imagino que tenha. A gente já vai. Eu vou confirmar isso com o Javier. Não, tem E aí, ele tá chamando aí. Na tua máquina tem, né? na minha tem. É, então, aí você tem que ter. Então, quando você tiver com os acessos aqui internos, a gente baixa. É tranquilo de baixar, não é nada muito difícil. Tá, ele preparou o arquivinho lá pro SQL e tal. Isso aí ele coloca no formato. E aí aqui no interfaces, ele já sai com as interfaces montadas do como que é. Na verdade, que ele duplica aqui dentro dessa pasta, mas sempre que eu extraio, ele traz direitinho. E aí, quando você gera arquivos de transferência, ele vai gerar 4 arquivos. Ele gera um de update, 2 de updates, que vai ser um update para inclusão, que aí vai gerar esse update a gente atualiza e depois faz as inclusões. E aí, depois disso, faz o update de novo e faz as exclusões do painel, que é a ordem que ele gera aqui. Então, ele tem que sinalizar na hora que você abrir o chamado, que ele vai ter que fazer em 1, 2, 3 e 4. A ordem, tá vendo? E aí vai com as informações tudo bonitinho. Que mais? O de inclusão, normalmente ele gera um arquivo só, e o de exclusão, que eu tenho aqui salvo, que eu mandei ontem, ele gera dois, tá vendo? Um de update e um de exclusão. E quantas vezes você faz isso no mês? O ideal é fazer isso trimestralmente, tá? Você não vai ficar fazendo isso direto todas as vezes. Mas Mas você vai esse acumulando? mês. Não, quando é um ou dois você faz lá e faz na mão, né? É isso, mas é que esse mês eu já tirei tanto arquivo nesse negócio por causa de até chegar no layout adequado e o Javier preparar isso pra gente. Então, assim, eu fiz praticamente o mês inteiro até eu acertar. Ah, legal. Mas normalmente é trimestral. Você vai combinar lá com o pessoal e falar, pessoal, vai ter a virada do quarter umas 2 semanas antes. Você vai falar, olha, até tal dia do último mês desse quarter atual, vocês vão mandar o que vocês querem de atualização para poder validar lá e fazer esse ponto. Tá bom. Entendeu? Sim. Então é isso, dessas movimentações. Ah, uma coisa. Arquivos de inclusão a gente não faz, tá? Porque eles puxam direto do universo e aí ele entra direto no painel, não. É isso que eu tenho com eles lá orientado. Para não ter que ficar impedindo eles de, eu encontrei um médico aqui que é interessante de visitar, tal, já vou incluir e começar a visitá-lo, entendeu? A única questão aqui que aí a gente vai ter que gerar um arquivo de mudança de painel não para painel sim. E aí você vai precisar de um layout. Deixa eu só pesquisar aqui. Ele vai. E você pode fazer tudo junto ou tem que ser um arquivo para cada ação? Eu prefiro fazer um arquivo para cada ação, para que caso de erro eu sei identificar exatamente daquilo que a gente está falando, sabe? Ah, legal. Muito mais organizado. Porque eu já tentei mandar transferência e outras coisas junto e vira uma bagunça. Tem esse arquivo aqui que eu te mando depois, se você tiver já com a máquina, é o arquivo de DID do que precisa ser preenchido, né?
que aqui a gente está falando de carga de rating. Isso daqui, esse ano você ainda não vai precisar fazer a carga de rating de CVM, porque a gente já definiu que vai ficar como full year. Então, isso daqui é uma discussão lá para o ano que vem, as cargas de rating da CVM e de potencial ABC também. Agora, quando a gente fala de painel SIM, aí você tem que gerar um arquivo de rating. O Javier está montando para a gente um desses, de painel SIM, painel não, para ter aquela mesma automação que eu te mostrei, né? Mas enquanto não tem esse arquivo, a gente ainda tem que meio que montar na mão. E aí, o que você vai trazer? Você traz aqui, nesse primeiro, qual é a identificação do rating que você precisa, né? Então, depois eu posso te mostrar isso com um pouco mais de calma. A gente tem lá naquela base de arquivos lá do FTP, o SUM rating, que aí vai trazer todas essas informações detalhadas de ratings criados. Então, normalmente, quando a gente está falando de painel SIM, é o TNPL painel, se eu não me engano, a sigla. E aí que seria essa identificação. Então, a gente está mexendo no rating TNPL painel. Né? E aí, aqui a gente traz qual é a... Aqui a gente traz uma identificação única, tá? Para subir isso. Então, normalmente a gente faz o quê? A gente concatena o... Eu não devia ter pegado um arquivo que tá certo, porque esse aqui foi um milhão de arquivos que eu fiz que estava errado. Deixa eu ver se eu tenho um certo aqui salvo. Não. Oh, droga. Não. Tá, eu rapidinho. Então, aqui a gente faz o quê? A gente faz um concatenado único de o que a gente está colocando de rating com o Client Team ID, que é qual é o time que ele está entrando, tá? E qual é o cliente entrando. A gente cria essa chave. E aqui, esse Client Team ID, ele não é esse número gigante, é o código que está cadastrado para dentro lá do painel, né? No EMAI. Então, pro time de promoção médica é PMC. E pro VMS é VMS. E aqui o Client Alignment ID é o setor que ele está alinhado. Então, no caso, se a gente estiver falando de PMC, PMC é a 01, por exemplo. E o Client Customer, a gente coloca o One Key, que é o que ele vai ser colocado. E aí, aqui no valor mínimo, você vai colocar o código que vai estar identificado como para fazer a associação da informação, né? Então, no caso do painel sim e painel não, quem criou achou que C1 era um código ótimo para falar que é sim. Em vez de ser sim mesmo, falou, não, a informação não, é C1. Sim é muito comum, deixa eu codificar aqui. Criptografar, meu. E aí você manda nesse formato, entendeu? Então aqui você coloca o OneKey ID, aqui você vai colocar o Client Alignment ID, que é onde que esse cliente vai estar alinhado, né? Então qual é o setor, o time que ele está alinhado, e aí aqui você tem que criar uma chave única, que não necessariamente precisa ser essa chave que eu estou criando aqui, mas se você já criar uma chave de... Eu acho que seria até mais interessante criar setor médico, porque como eles têm que ser único, né? Então fica mais tranquilo. E aí você cria essa chave única. Entendi. Entendeu? E aí com isso você faz o envio. Você salva no formato de texto, né? Que aqui eu já deixei o concatenado preparadinho. E aí você bota isso daqui no arquivo de texto e envia. Legal.
E aí separada por pipe ali que eu tô vendo. Tem que ser sempre separado por pipe. Tá. Tá? Eu acho que, de maneira geral, de alterações assim, de rotina que você vai precisar fazer é essa, mas, de novo, isso aqui é trimestral também, tá? Porque você vai pegar o quê? Combinei lá o prazo da governança para eles solicitarem as exclusões, transferências e fazerem inclusões. Então, sei lá, você combinou que até dia 15 de novembro eles podem fazer isso. Então, quando você for fazer, montar esses arquivos, você vai lá e vai ver, até dia 15 de novembro eu tenho esses 50 médicos como painel. Então, eu vou solicitar esses 50 médicos que foram incluídos para virar painel sim, e eles terem a visibilidade no sim. Mas é isso. E depois que sobe, quanto tempo demora para refletir? Quando você abre o chamado, normalmente uns 3 dias, dependendo do analista global que pega. Tem uns que fazem no mesmo dia, tem uns que fazem em 3 dias. Tá. Entendeu? Mas Você, aí fica na SLA lá identificado o período, né? Mínimo. cara, eu nunca achei o SLA desses negócios, pra ser bem sincero. Tá. Já tive solicitação aqui no começo, quando eu entrei, que eles, não sei se eu que não tinha solicitado direito, o que que foi, que eles ficaram um bom tempo para atender, tá? Mas aqui tem, ó, tá vendo? Os pedidos eles ficam aqui. Esse daqui foi uma solicitação de exclusão que eu fiz, que ainda não rodaram. Mas, ó, esse daqui eu não conheço. Sarita. Sarita KS. KS. Não conheço ela ou ele, não sei, né? Indiano tem. Quando terminar com A, normalmente é homem, né? É, Não tem mesmo, não tô vendo aí não. então, eles não botam aqui de uma maneira muito clara qual é o SLA, sabe? Eu já pedi isso pra Bianca aí da IQ, já tava pra eles poderem identificar, mas que agora, como é tudo contrato global, a gente não tem Difícil. muito o que ficar pedindo, não, sabe? Sim. A gente não tem muito espaço pra isso, não. Mas é aqui. E, detalhe, tudo tem que ser aberto em inglês, tá? Abriu no português, eles mandam de volta. Por favor, abrir em inglês. Então, acho que de nível geral é isso aqui que é o processo, sabe? Então, você monta os arquivos, abre o chamado. Eu normalmente abro um chamado para cada um para exclusão, um para transferência, para ficar mais organizado, e um para painel sim. Que aí se você se identificou, porque eles não são muito claros também. Teve 5 mil registros que não foi gravado, mas eles não te dão por que não foi gravado, o que, que aconteceu, tal. Você que tem que se virar para identificar. A não ser o Hagevendra. O Hagevendra normalmente é bonitinho, eles identificam. Ele fala, a data tal tem que ser futura, não sei o que, tá, não sei o que lá. Ele é bem. Ou ele acha muito burro, ou ele é muito gentil, aquele que ele explica muito detalhadinho as coisas. Diferente de uns outros aí Que não que fala eu já nada. trabalhei, assim, que ele só fala, tá errado. Tem 5 mil erros. Esse aqui é o que está em aberto. E a visão do que você já fez, por exemplo, a última, só para eu ver um feedback, como é que é o retorno deles. Postgres. Yes. Esse eu me mando por e-mail. Deixa eu ver se eu acho aqui o e-mail. Tem bastante. Né? Tem bastante. Tem desde que eu entrei. Por data. O último que eu abri foi esse aqui. E foi já nesse formato correto, bonitinho. Então eles mandam falando, eles mandam isso por e-mail, né? Falando, você solicitou tantas desse arquivo, tantos updates e tantos isso daqui. Então não teve nenhum erro. Normalmente eles mandam. E aí o máximo que eles colocam aqui é a data tem que ser futura. A data tem que não sei o que lá. Esse ID não existe no EMAI. Coisas assim. Foi os únicos erros que eu já peguei assim que eles sinalizaram desse formato, sabe? Entendi. Mas antes eles não mandavam nada. Isso daqui foi até um avanço para mim, sabe? Antes eles mandavam, o arquivo não foi carregado. E vou te mandar também para já ficar no teu radar uns, uns caminhos de pastas
para você solicitar acesso quando você já tiver com o computador, já tiver com os acessos daqui, tá? Aí solicita pro TI de vocês. Isso, nesse caso, você vai solicitar para TI daqui. Work performance, work performance. CHC Team. Work performance Team. Tá, esse caminho aqui que você vai pedir. Aliás, pode pedir. Pede para Growth Performance Team mesmo. Porque às vezes a gente tem que dar uma fuçada na pasta dos outros. Esse é o caminho para essa pasta. E essa daqui eu acho que você vai utilizar menos, tá? Mas deixa aí também para pedir. Ele vai que precisa, que é a de taxonomia, que é a pasta da GenMed, né? Que a gente às vezes tem que colocar algumas informações lá, ou a gente quer pesquisar alguns históricos, dá para pesquisar por aqui. Esse é o caminho também da taxonomia, para você pedir acesso. Mas eu acho que de modo geral é isso. E você pede por e-mail ou você abre chamada em alguma Tem plataforma? um chamado. Aí eu te mostro direitinho aonde que é, como que você abre e tal, quando você tiver, só para você gravar, guardar os caminhos, tá? Mas é no suporte que a gente pede E essas no coisas. próprio computador, você criou alguma estrutura que você segue? Que eu lembro que você falou que algumas coisas, depois que está pronto, aí você sobe e deixa como cópia na tua pasta aí de rede, né? Sim, eu tô precisando me organizar melhor com o da comercial, né? Mas o do HCP, o que eu tinha? Eu tinha algumas coisas meio que assim, sabe? Essas principais pastas, algumas aqui meio duplicadas, tipo dash produtividade, porque isso foi uma construção que eu comecei e depois eu mudei. Mas é meio que nisso. Então, sei lá, eu como estou fazendo coisas da cota, estou construindo um rezoneamento da cota. Né, o parâmetro, porque antes eu dividia parâmetro com a GenMed, você já vai entrar sem essa benção na tua vida, porque era meio chato. Então eu tinha que montar um parâmetro específico que fosse igual ao do time da GenMed para poder a gente dividir e fazer todas as informações lá. Então eu deixava aqui anotado. Que aí já tinha as informações de brick e tal. Mas hoje em dia eu acho que você não vai precisar seguir exatamente isso. Você pode ir vendo conforme vai chegando as suas construções, porque essa parte de cota e ainda vai ficar comigo. Cota e apuração de prêmio é eu e o Júnior que faz, né? Então, Tá. nessa parte você não vai precisar se preocupar. E aí eu compartilho. Eu coloco lá na rede, ou se for preciso, eu te mando informações que sejam relevantes já quando a gente definiu quais são os BRICS de atuação, esse tipo de coisa, sabe? Ok. Mas eu acho que é isso. Eu acho que de coisas que eu tinha para te passar é isso, e agora é o que der para começar aí, sabe? Eu vou ver se eu consigo te encaminhar esse invite. Ah, o de hoje à tarde. Oh, legal. O de hoje à tarde. Encaminhar. Poxa, Arthur, abriu tua tela aí que eu vi aquele violão ali atrás e falei, caramba, o Arthur toca o violão Cutaway dele, cara. Não, mas não é meu, não. É do marido da minha amiga. Eu não. Sim, para não dizer que eu não tenho habilidades musicais, no meu tempo de igreja eu tocava clarinete, né? É mesmo? É, Pô, difícil, embocadura, não é? é bem puxado. Vai faz tanto tempo que eu não toco. E sei alguma coisinha assim de teclado. Mas instrumento de corda nunca foi muito forte, não. E Que inveja, cara. Eu nunca tive. Nem flauta doce eu toquei. é como da igreja e tal, né? A gente sempre acabava se envolvendo muito com a parte da orquestra, né? E aí eu acabei aprendendo. Eu optei pelo clarinete. Claro que isso me gerou muito bullying, né? De ser chamado de Lula Molusco, né? Porque o tamanho do nariz também não ajuda. Mas tranquilo aqueles.
E você ficou com alguma dúvida, alguma pergunta do que a gente conversou aqui hoje? Bom, no momento não. Quando eu for rever, que eu vou Não, rever ali tá tranquilo. algumas coisas aqui, mas acho que não. E é aquilo, né, que a gente fala sempre, né? Você tá me dando overview, mas quando a gente Uhum. coloca a mão, que não tem jeito, né? Quando E, coloca a cara, mão. e não tenha qualquer restrição em me perguntar, marcar ponto, conversar, Não, eu chamar te pra. agradeço, Arthur. Te agradeço os retornos dos e-mails que você me deu. Obrigado, cara. Você tá dando. Imagina. Ficou claro todos os e-mails? Sim, você tá sendo amigão, meu. Obrigado mesmo, suporte aí. Imagina, imagina. E aí, Porque você tá me evitando um monte de transtorno que você pessoalmente teve, né? Dor de cabeça. sim. Já tá Ah, me cara, dando eu o falo isso caminho pra das todo mundo. pedras, né? Eu falo isso pra todo mundo que entra, que vem ter alinhamento comigo. Olha, o que eu puder ajudar, pra ninguém passar o que eu passei, aqueles, é uma delícia, porque eu tive que, assim, mendigar. Falar, gente, pelo amor de Deus, eu preciso de 5 minutos, senta comigo, que eu me viro pra achar, sabe? Isso porque depois eu te apresento a Cíntia também, pra você conhecer, que a Cíntia também é uma pessoa maravilhosa e que manja muito de EMAI, então qualquer coisa, às vezes, que eu não conseguir ajudar de EMAI, ela é uma fonte muito boa lá no time da GenMed, né, que ela é, inclusive, como é que fala? Quando a pessoa é certificada Do EMAI? pelo Pela, EMAI, né, pela Equivia, quando, ó. pela IQVIA. Se bem que hoje o sistema, né, já não é muita coisa, né, porque o sistema tá, não é mais a prioridade, né, mas ela foi É, eu não sei certificada. por que vocês não foram pro Orchestrate lá, o CRM deles, Orchestrate. Aqui é mais É caro, né? porque a Sanofi foi, de modo geral, foi pro Viva, né? Ah, vocês foram pro E concorrente, entendi. foi pro concorrente, a GenMed e a Specialty Care foi pro Viva. Eu, particularmente, não achei grandes coisas, tá? Que eu cheguei a trabalhar um tempo com, pelo menos uns 6 meses aí com o Viva. Eu não achei grandes coisas. Agora, agora a CHC, como tá tendo essa separação a nível Latam, né, e global, de muitas das unidades, estão decidindo o que vai ser para todo mundo, entendeu? Quer Porque dizer, se a ano que gente vem for pode olhar ser tudo viva, inclusive, pode virar tudo. só. Eu acho que não, tá? Eu não acho que vai ser viva. A palavra aí nos corredores é que vai ser o Salesforce. Ah, Mas o porque eles puro. querem. É porque eles querem unificar o sistema também da comercial. E o Viva não atende ao comercial, né? Porque hoje, para você ter uma ideia, a gente tem um sistema à parte desenvolvido exclusivamente para a gente. Para gestão de acordo, gestão de visita em PDV, que é o Sanofi no ponto. Que é in-house, vocês desenvolveram o pessoal de Não, foi TI. desenvolvido pela IPDV. Ah, tá. Então, eles que desenvolveram para a gente. E é o que a gente usa hoje para fazer a gestão do time comercial. Só que eu entendi, né, das conversas de corredor, assim, nada oficial, que eles querem um sistema que dê para tudo, entendeu? Claro. Então, globalmente. E aí estão falando aí que esse sistema vai ser o Salesforce, porque o Viva não atende também essas necessidades do time comercial. O que é uma maluquice, porque as três soluções, a da Equivia e o da Viva, é construída em cima do Salesforce, né? Uhum, exatamente. Então, Mas eles não têm um foco muito grande, tipo, para as necessidades gerais. Por exemplo, a comercial, eles têm muito esse esquema de comprovação de acordo, né? Eu não sei se você já, nas outras empresas, já chegou a trabalhar com o pessoal de PDV, ou foi mais já. da equipe médica Pessoal de já? trade já. Então, porque esse pessoal é meio doido, né? E eu falo, a diferença de lidar com o pessoal de HCP e o pessoal de comercial assim, é gritante. E aí o que que acontece? Ah, eles têm um ponto muito forte de comprovação de acordo. Então eles têm que botar foto no sistema que o EMAI não permitia. Eles querem, hoje, o lançamento de visita deles já está sendo preparado para ser feito a partir de geolocalização. Então, o cara só vai conseguir lançar a visita no Se PDV ele tiver lá. se ele estiver no raio lá estabelecido pelo aplicativo, sabe? Então, são algumas coisas que eu acho que, assim, é muito específico que esses sistemas que, tipo, tem que vender para várias empresas acabam não pensando tão assim, né? Porque não atende um número muito grande de pessoas, né? É porque lá fora é diferente, né? Exatamente. Um sistema que tem isso daí é o da CloseUp. Ah, Da CloseUp tem. Há um tempo já. Eu tinha na versão. Quando eles usavam a versão anterior já, eles já mudaram também. Porque tinha uma empresa do Rio que fazia o sistema deles de SFE, de visitação e tal. Aí eles uhum. compraram a empresa
Ficou lá dentro 1 ano, aí o dono da empresa se tornou o presidente Brasil da Close-Up, inclusive. Entendi. Porque o sistema deles era bem robusto, assim, então. Então aí, né, palavra nos corredores é que vive essa briga, né, entre o que é close-up e o que é IQVIA, né, de dados de prescrição, né, eu sei Sim. que foi uma briga gigantesca, né. Então, eu não sei. Tem gente que vive sendo saudosista da close-up, né? Pelo menos nos corredores todo mundo fala, né? Em relação à prescrição. Eu não sei. Pra ser bem sincero, eu só cheguei a trabalhar com a IQVIA com prescrição. Não cheguei a trabalhar com a close-up. Eu trabalhei com ambos, né? Às vezes com os dois, Hum, e algumas vezes você trabalhava com um e pedia para o outro checar, assim, eu quero, faz aqui um teste comigo, aqui 1 mês, dois, pra três ver meses, então. para poder validar. Esse negócio de captação de prescrição e não é. Eu falo, quando eu estava trabalhando com isso, eu falo, eu queria trabalhar com antibiótico. Com antibiótico e sistema nervoso central, que aí eu sei que vai estar certo. Todas as análises vão estar certas de prescrição, porque isso tem que ter. Agora, qualquer outra coisa É, é complicado. é verdade, é verdade. Eu fiquei, eu Sempre vai fiquei ter 4 anos no restante. balcão, né? Eu sei quanto de medicamento eu vendi sem fazer captação de receita. Então, é complicado isso. Ah, então você é aqueles caras lá que chegava. Não, eu falava pro pessoal fazer, mas, tipo, na hora que você tá com a fila de domingo lá, que eu falava que a gente competia pra ver quem fazia mais fila. A gente ia à padaria da esquina pra ver, no domingo pra ver quem tinha mais fila. Porque você chega com a fila lá na porta e seus clientes tudo desesperados, você pula o procedimento, sabe? Sim, Não tem muito o que fazer. com O cara, certeza. o cara que te chega para pedir um biprofenide, né, na época do biprofenide, né? Você fala, tá aqui, ó, vai pro caixa, entendeu? Em vez de ser, agora você vai dar atenção para isso de receita quando é um monte de coisa, esse tipo de questão assim, sabe? Você não vai ficar abrindo lá, nem lá no caixa, eles não vão ficar abrindo lançamento de receita para lançar um produto só que não seja um PBM, esse tipo de coisa. Então é meio falho o sistema de modo geral, sabe? Sim. Para que não está muito pensado nisso de a rotina da farmácia. Uma farmácia que não tem muito atendimento, tá beleza, mas a minha loja vende 1,2 milhão por mês. Caraca, Então era só. de rede? Eu trabalhava na Raia, trabalhei 4 anos na Raia. Ah, na RAI, é verdade, você comentou. Então, e a gente trabalhava eu trabalhava na maior loja do setor, que era na Avenida Zelina, lá na Vila Prudente, né, perto da Vila Prudente. Então, assim, era loucura, cara, loucura. Eu trabalhei nos 3 horários lá na loja. O horário da noite, teve vezes que a gente já chegou a vender 50 mil só no horário da noite. Nossa. Então, assim, era muito cliente, assim, sabe? Era filas e filas e filas. E tipo, na hora que você queria ir embora, assim, sabe? Pra 10h30, assim, seu horário dando meia hora pra fechar aquela fila dos infernos lá na frente, assim, O sabe? pessoal deixa a dor chegar na última instância, né? Vai no fim da noite. Então, não, e aí você fala, não tem como, sabe? Quando eu trabalhava no Carrão, eu cheguei a trabalhar uns 4 meses numa loja no Carrão, ali na na Conselheiro Carrão. Não, mentira, na Serra de não sei o que lá, que é bem ali perto da estação, perto da Apucarana ali, sabe? Quando era uma loja super vazia, super vazia. Então a gente fazia o procedimento direitinho, via receita, preenchia. Era uma loja assim que o mês estava vendendo assim uns 200 mil reais. Ah, bem Ah, diferente. é muito diferente. Então eles têm que melhorar bastante esse sistema, assim, sabe? E como é que é o E, esquema? Tu é igual o McDonald's? Não quis seguir carreira dentro do. ah, não rola, cara. É Que era muito. gerente no próxima posição, ou tu fazia A minha, farmácia? que virou gerente farmacêutico, né? Que era o que eles estavam mais querendo. Eu até fiz uma vez o processo lá, graças a Deus eu não passei, foi livramento de Deus na minha vida. Porque eles se doam muito, né? Cara, eu falo, essa é a história que mais me marcou eu falo, a minha amiga gerente, que abria a loja comigo, né? Gerente da manhã. Ela chegou de férias e ela chorando, assim, pra mim, sabe? Que ela tinha pegado férias no aniversário da filha e né, rola aquela pressão, né? Da criança dar o primeiro pedaço de bolo pra mãe, né? Mas ela deu, e deu, tipo, os 3 primeiros pedaços de bolo pra todo mundo que cuida dela enquanto a mãe tá trabalhando, sabe? E minha amiga chorando, assim, pra mim, sabe? E naquele dia eu falei, olha, a gente tem que sair dessa vida, sabe? Falei, não tem como a gente ficar aqui vendo a vida passar e só trabalhando.
E aí foi quando eu consegui vir passar no fim. Porque é Foi puxado, horrível cara. mesmo. É puxado. E eles fazem ter muito terror psicológico, sabe? De que o mercado lá fora é muito difícil, você não vai conseguir encontrar coisa melhor. Então não é, Não é legal. sabe? Não é legal, assim, sabe? Não, não é. Eles botam uma pressão, assim, exacerbada. E eles se aproveitam muito de, tipo, de gente que não tem muita formação, sabe? Principalmente para gerente. Eles começaram a exigir, no ano que eu tinha saído, eles começaram a exigir que gerente se formasse, mas o tanto de gente que saiu do McDonald's e foi para trabalhar em drogaria e achava que era o paraíso, entendeu? Então eles se aproveitam muito disso, assim, sabe? Na minha loja tinham cinco, seis pessoas que elas eram funcionárias do McDonald's. Sério? Então eles se aproveitam muito disso nesse mundo da drogaria, sabe? E E é só ter uma horrível, folga no com meio da certeza. semana, assim, ai, não, não dá, não dá. Aí é no meio da semana, nem é no fim. Exatamente. Quando eu era solteiro, era toda festa, né? Depois que eu casei e tal, fui morar junto com meu marido, aí eu falei, não, não tem como, sabe? Não tem vida, você não tem vida, né? Exatamente. Tem Mas, jeito. mas, André, eu preciso ir lá que eu tenho uma reunião começando, tá? Vai lá, cara. Obrigado, viu, de novo, mais uma Imagina, vez. qualquer coisa que você precisar, manda e-mail. E eu vou falar com a Nath aí pra ver se consegue fazer uma pressão pra você ter essa máquina aí, pelo menos até o final da semana. Pra semana que vem já dá É pra começar fazer o mês, isso. né? Certinho, né? Novembro aí, vamos ver. Você sabe se o seu contrato começa de você poder vir para trabalhar na sede da Sanofi, ou só vai ser sempre assim home office? Não, a gente pode combinar, não tem problema de. Não, não é exigência nossa, não. É porque me perguntaram mesmo. A Clarice me perguntou, né, se você iria poder vir e tal. E eu falei, não sei, eu falei, vou Posso, perguntar. posso sim. Mas não é nem exigência nossa, não. É mais curiosidade mesmo. Não, mas posso sim fazer presencial uma vez por semana, se for necessário, não tem problema não. Uhum. Não, tá bom. Aí a gente acaba vendo isso depois, então. Você vê, teve. Você tá atrasado, depois a gente fala. Então. Que eu ia te falar que Tá bom, teve então. experiência que teve gente que eu trabalhei que eu nem conheci pessoalmente, teve outras que eu vi toda semana. Entendi. Eu imaginei que fosse alguma coisa assim mesmo. Obrigado de novo, Arthur. Imagina, André. Um Bom abraço. resto de dia pra você, viu? Você Até mais também. tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.